Guerra dos Sentidos. Muito bem-vindos a mais uma sessão da Guerra dos Sentidos com Daniel Spencer. Estamos a continuar no toque, este importante sentido, o tato, e a falar dos 8 tratamentos simples de prevenção para gozar melhor saúde antes de chegar ao problema curativo e ter que avançar para a ingestão de remédios e tudo mais, que podem ter efeitos colaterais. Falámos sobre a água, o seu consumo na ingestão e a sua utilização externa como uma forma de tratamento. Foi uma abordagem genérica, não muito detalhada, mas que nos desperta a atenção para este remédio, vou utilizar até esta expressão. E agora vamos entrar um pouco em outras situações. Vamos passar da água para o vinho e outras ingestões. Já falámos sobre os refrigerantes, falámos sobre a importância de evitar todos os problemas que estão ligados ao consumo do excesso de açúcar, do gás que destrói os cílios que absorvem os nutrientes nas paredes intestinais e também no estômago, a acidez, o ácido fosfórico e a osteoporose e descalcificação dos ossos. E muitas pessoas se gabam de que quando têm sede não bebem água, e já falámos sobre esse problema, mas outras se gabam de que bebem outros líquidos porque fazem bem ao coração. É o caso do vinho. Existem muitos mitos sobre o vinho, mas o verdadeiro motivo é o gosto que as pessoas têm. Quando falamos sobre temperança, falamos sobre como o equilíbrio está na abstinência de tudo o que é mau. E não preciso falar aqui sobre os problemas do álcool. As famílias destruídas, as vidas aniquiladas, os acidentes de estrada, os problemas para os indivíduos, a destruição das células cerebrais, não é? Tudo isto tem importância e temos que entender. Toda a nossa abordagem não é médica, mas é no sentido de ajudar as pessoas a desfrutarem de melhor saúde, com dicas simples que não precisem de um curso, mas que não substituem o acompanhamento responsável das pessoas da área. E o que eu quero falar sobre esta questão do vinho é que há muitos mitos. E a questão não está em quem está certo, a questão está em quem você acredita. Às vezes 2 médicos que saem da mesma faculdade vão ter opiniões contrárias sobre o mesmo aspecto. Então nós temos que entender. O que é certo é que talvez seja um preço demasiado alto o do consumo de álcool. E o mito de que as pessoas bebem socialmente ou só bebem de vez em quando é algo que não podemos, e pergunta qualquer alcoólico que se tenha libertado ou que esteja ainda sob o efeito desta droga, desculpem utilizar esta expressão, é a mesma coisa que dizer que consumimos uma droga esporadicamente ou só socialmente. Ninguém está realmente seguro de que não vá enverdar pelo vício ou ser apanhado ou enredado por ela. É um mito e é uma falsa segurança, essa autoconfiança excessiva que já tem traído a muitos, mas sempre pensamos que acontece com os outros. Mas há o mito de que o vinho faz bem ao coração. Isso é verdade por causa dos fitoquímicos, é uma substância muito importante, só que a quantidade excessiva que é necessária do consumo para que esses fitoquímicos tenham algum efeito, eu diria que menos de quase uns 12 copos não vão ter realmente relevância. Então, esse copinho de vinho bebido à refeição é melhor que assumamos que o bebemos por gosto e não por uma questão de saúde, porque essa é a realidade. Agora temos que ver se vale a pena, por causa do gosto, sacrificar a qualidade de vida e entrar na moderação de uma substância negativa e transgredir o equilíbrio da temperança, que foi o primeiro remédio que dissemos para gozar de boa saúde e longevidade. Então, é um mito que as pessoas enveredam por ele por causa do gosto, porque esses fitoquímicos, fito tem a ver com plantas e com certeza que não estão no álcool ou noutros aspectos do vinho, mas que vêm da uva. E esses fitoquímicos podem ser encontrados também noutras formas. E podem muito bem todos os benefícios do vinho sem os malefícios do álcool ou de outras bebidas, não é? Podem ser consumidos num bom suco de uva, ou sumo de uva, se preferir dizer.
E o que nós vamos encontrar são fitoquímicos também, porque a uva está ali presente. Coma a uva, beba a uva moída em sumo, em suco, como queira, mas evite o consumo do álcool, que antes mesmo de chegar ao estômago já está a introduzir-se na corrente sanguínea. E nós estamos já a entrar no próximo tratamento natural, e é um tratamento simples, mas talvez um dos mais complicados, que tem a ver com a dieta apropriada. E este é um dos pontos mais difíceis e sei que é um dos sapatos que mais vai doer de calçar até que se habituem a este novo hábito. Os calos vão doer. Mas sem dúvida que somos em grande medida aquilo que comemos. E isto tem influência. O livro Conselho sobre Regime Alimentar nos diz na página 49: um estômago abarrotado quer dizer um cérebro pesado. E o livro Ciência do Bom Viver nos diz na página 49 também: tudo o que nos diminui a força física enfraquece a mente e a torna menos capaz de discernir. Ficamos menos aptos para escolher entre o bem e o mal e temos menos força de vontade para fazer aquilo que sabemos ser justo. Se não encontrar nessa página, leia o livro todo, é a minha recomendação. Mas o que eu quero que entendamos aqui é que não há uma separação entre aquilo que comemos e aquilo que somos e a nossa dinâmica mental e a nossa dinâmica moral ou espiritual. Então nós temos que entender a importância de vigiar aquilo que comemos. Há substâncias que nos são um hábito, mas que, por muito que custe abandoná-las, vamos experimentar logo os benefícios. E eu queria falar de alguns, e alguns até achei que vou chocar. Estas sessões agora sobre a alimentação vão ser talvez as mais difíceis. Aquelas que vão causar mais dor aos ouvintes e que vão fazê-los pensar ou talvez até zangarem-se comigo. Mas às vezes nós pensamos que aquele amigo que nos diz umas boas verdades é o nosso inimigo e na realidade aquele que não nos diz nada pode ser aquele que não está a zelar pelo nosso interesse. Então eu queria que nos preparássemos para esta viagem. Nas próximas sessões nós vamos falar sobre vários destas dicas. A primeira coisa que eu queria que nós entendêssemos é que o processo digestivo começa na boca e muitos dos nossos alimentos têm uma grande parte desse processo de absorção dos seus nutrientes com o papel bem relevante do bolo alimentar. Depois vão para o estômago. Claro, passa pelo esófago, entendam. Não estamos aqui numa aula de fisiologia. Mas muito do que comemos pode aumentar o nosso tempo digestivo. Uma digestão de 4 horas com mais um doce ou mais um chocolate pode aumentar de 6 a 13 horas, dependendo do que comemos. E às vezes são coisas simples, mas são demasiado nutritivas. Um processo digestivo longo significa que por mais tempo o cérebro vai dispensar energia para o estômago na circulação. E é por isso que sentimos aquela dormência depois do almoço. E se as nossas digestões forem muito complexas, além dos problemas que podem surgir com a dificuldade digestiva e os diabetes e coisas do género por alimentação muito rica, também este processo digestivo que requer muito das energias do corpo e as retira da mente pode ser prejudicial. Às vezes o consumo de alguns alimentos muito gordurosos, ou cárneos, ou laticínios, ou ovos, todas estas coisas podem aumentar grandemente o tempo do processo digestivo. O fast food, com certeza, é um dos grandes inimigos do processo digestivo e tudo isso afeta a nossa dinâmica mental. Então, é por isso que é importante nós vigiarmos este método simples, de uma alimentação mais equilibrada, mais dinâmica, mais simples, que vai ajudar a manter uma outra dinâmica mental e a gozar de melhor saúde física, porque muitas doenças são evitadas, melhor saúde mental e melhor saúde e dinâmica espiritual. Muito obrigado e até à próxima sessão da Guerra dos Sentidos.